A conspiração de Amã contra os judeus. Texto áureo. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mateus 10, 22. Verdades prática. Quando nos tornamos agradáveis ao mundo é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. A conspiração de Amã contra os judeus é uma história central no livro bíblico de Ester, que faz parte do Antigo Testamento. Amã era um oficial de alto escalão na corte do rei persa Xerxes, também conhecido como Assuero. Ele se irritou profundamente com Mordecai, o judeu que se recusou a se curvar diante dele. Em vez de punir apenas Mordecai, Amã decidiu usar sua influência para destruir todo o povo judeu no Império Persa. Amã convenceu o rei a emitir um decreto que autorizava o extermínio dos judeus em uma data específica, alegando que os judeus eram um povo separado e que suas leis eram diferentes das dos persas. O decreto foi selado com o anel do rei, tornando-o irrevogável. No entanto, Ester, a rainha, que também era judia e prima de Mordecai, interveio. Ela revelou ao rei a conspiração de Amã durante um banquete e revelou sua própria identidade como judia. O rei, furioso ao descobrir que Amã havia planejado exterminar o povo de Ester, ordenou que Amã fosse executado na mesma forca que ele havia preparado para Mordecai. O decreto contra os judeus não pôde ser revogado, mas o rei permitiu que eles se defendessem, levando a vitória dos judeus sobre seus inimigos. Se encontra em Rute, capítulo 1, do versículo 6 ao 8, e depois o versículo 14 ao versículo de número 19. A conspiração de Amã contra os judeus é uma narrativa rica em detalhes e simbolismo, destacada no livro de Ester, que faz parte do cânon judaico e cristão. Amã, descendente dos Agagitas, um antigo inimigo dos israelitas, era um conselheiro de confiança do rei Xerxes da Pérsia. Ele ocupava uma posição de grande poder e prestígio, sendo promovido acima de todos os outros príncipes do reino. O conflito começou quando Mordecai, um judeu que trabalhava no palácio, recusou-se a curvar-se e prestar homenagem a Amã, como era exigido pelo rei. Essa recusa foi vista por Amã como uma afronta pessoal, mas em vez de punir apenas Mordecai, ele decidiu erradicar todo o povo judeu do império. Amã apresentou ao rei Xerxes um argumento distorcido, dizendo que os judeus eram um povo desobediente e diferente, cujas leis e costumes os colocavam em conflito com o restante do reino, e que seria vantajoso para o rei livrar-se deles. O rei, sem saber que sua própria rainha, Ester, era judia, deu a Amã autoridade para proceder com seu plano. Amã então emitiu um decreto real selado com o anel do rei, ordenando que em um dia específico, os judeus de todo o império fossem exterminados. A data escolhida para o massacre foi decidida por sorteio, de onde vem o nome da festividade de Purim. Quando Mordecai soube do decreto, ele vestiu-se de pano de saco e cinzas em sinal de luto, e pediu a Ester que intercedesse junto ao rei. Inicialmente Ester estava relutante, pois se aproximar do rei sem ser chamada era uma ofensa punível com a morte. No entanto, Mordecai a lembrou de que mesmo sendo rainha, ela também não estaria segura se o plano de Amã fosse adiante. Ester, então, decidiu arriscar sua vida para salvar seu povo. Ester organizou 2 banquetes e convidou o rei e Amã para ambos. No segundo banquete, ela revelou sua identidade como judia e denunciou Amã como o autor da conspiração. Xerxes, furioso por ter sido enganado e percebendo que havia condenado sua própria esposa, ordenou que Amã fosse enforcado na forca que ele havia construído para Mordecai. Além disso, o rei deu a Mordecai a posição e as posses de Amã. Embora o decreto original não pudesse ser revogado devido às leis dos medos e persas, o rei autorizou os judeus a se defenderem no dia designado para o massacre. Com isso, os judeus se prepararam e derrotaram seus inimigos em várias partes do império. A história de Amã e a subsequente salvação dos judeus são comemoradas no Festival de Purim, que celebra a reversão do destino e a sobrevivência dos judeus contra uma ameaça existencial. É um tempo de alegria, celebração e gratidão, onde a leitura do livro de Ester é acompanhada de festas, doações aos pobres e troca de presentes entre amigos. Conclusão: Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando, arrependido, aceitar o Messias. Romanos 11, 25, 32. Oremos pela paz de Jerusalém. Salmos 1, 2, 2, 6. Os principais pontos na conspiração de Amã contra os judeus são: Motivação de Amã. Amã, um alto oficial do rei Xerxes, se ofende quando Mordecai, um judeu, se recusa a se curvar diante dele. Isso leva Amã a planejar não apenas a punição de Mordecai, mas a destruição de todo o povo judeu. 2. Manipulação do rei Xerxes. Amã convence o rei a emitir um decreto para exterminar todos os judeus no Império Persa,
alegando que eles são um povo diferente, cujas leis e costumes representam uma ameaça à estabilidade do reino. 3. O decreto de extermínio. Um decreto real é emitido, autorizando o massacre dos judeus em uma data específica, escolhida por sorteio por. Este decreto é selado com o anel do rei, tornando-o irrevogável. 4. Intervenção de Ester. Ester, a rainha e prima de Mordecai, intercede junto ao rei após ser convencida por Mordecai. Ela revela sua identidade como judia e expõe a trama de Amã. 5. Queda de Amã. Furioso ao descobrir que foi enganado, o rei ordena que Amã seja executado na forca que ele havia preparado para Mordecai. Amã é enforcado, e Mordecai assume sua posição na corte. 6. Revogação do decreto. Embora o decreto original não pudesse ser anulado, o rei autoriza os judeus a se defenderem. Como resultado, os judeus triunfam sobre seus inimigos, revertendo a tentativa de genocídio. 7. Estabelecimento do Purim. A salvação dos judeus é celebrada anualmente no Festival de Purim, lembrando a reversão do destino e a intervenção divina. Amém.